Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês sejam bem no limite do possível, né? Apesar da vida em si já ser baseada em dor, sofrimento e angústia, ou é, como dizer Schopenhauer, felicidade na vida é justamente a ausência de sofrimento. Então, espero que pelo menos vocês estejam experimentando uma ausência de sofrimento nesse momento. Bom, seguindo nossas aulas de introdução à sociologia, tá? E já apresentando aí, depois de muito tempo pensando o que a gente poderia fazer nesse momento, e principalmente vendo o que já tem muito disponível, tá? Então, eu acho que tem muitas aulas de sociologia no nível básico, principalmente nos clássicos, tá? E uma coisa que eu percebi que não existe é principalmente a política contemporânea. Então, eu resolvi começar um curso, tá? Montei mesmo um cursozinho de introdução à política contemporânea. Então, a gente vai ver especificamente ciência política, tá? A gente tem muita filosofia política, teoria política. Acho que muita gente vai pegar lá sempre no Platão, no Aristóteles, Maquiavel, Hobbes, Montesquieu, etc. Mas falta ciência política contemporânea mesmo, Robert Dahl, C.B. Macpherson, tá? A gente pegar um pós-democracia, Colin Crouch, a galera que está discutindo fake news, internet, globalização, Estado. Então, é, a discussão do fascismo, por exemplo, não só o que é fascismo, o que foi fascismo, mas, por exemplo, qual a discussão contemporânea sobre a nova extrema-direita. Então, acho que a ideia é fazer algumas discussões atualizadas. Tá? Mas nesse momento de falar de introdução à sociologia, acho que não existe outro lugar para começar do que a não ser falar de imaginação sociológica. A gente pegar aí qualquer livro de sociologia introdutório, entre os mais vendidos do mundo, todos os capítulos 1 vão estar falando em algum momento sobre imaginação sociológica, certo? E diferente de muitos livros no Brasil, por exemplo, que vão começar ou de duas formas, primeiro copiando os mesmos manuais que são feitos principalmente a galera da Escola de Sociologia e Política, que a partir ali da metade do século XX, pela ausência de materiais no Brasil, começou a traduzir manuais americanos. Então, por exemplo, muitos dos livros que vocês têm hoje de introdução à sociologia são uma atualização e uma requentada de manuais que já têm pelo menos mais de meio século. Tá? E também, por exemplo, como está no Manual de Minas Gerais, começar a sociologia a partir de uma discussão do senso comum, que eu vou fazer uma aula sobre isso, tá? Que não é tão comum assim, a ideia de sociologia e senso comum tá a ver com a sociologia fenomenológica, o Alfred Schultz, tá? Então não é uma coisa tão básica assim e consensual da sociologia. Agora, quem conseguiu cravar um conceito que é a base da sociologia contemporânea foi o Charles Wright Mills, com a ideia de imaginação sociológica e a ideia de um livro que é pouquíssimo ambicioso, tá? Imaginação sociológica, tá? O nosso coleguinha aqui, é um livretinho, tá? Como vocês podem ver, bem pequenininho. E a parte mais conhecida dele é o capítulo 1, The Promise. Deixa eu pegar aqui. Gravando sempre fica pior, mas eu não vou editar isso não. Tá? O capítulo 1, The Promise, é um capítulo minúsculo, deve ter 10 páginas, tá? E o Wright Mills tem trabalhos mais ambiciosos, inclusive o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre a Elite do Poder, mas com esse livrinho que ele publica em 59, escrito nos anos 50, ele meio que inaugura a sociologia contemporânea. Então, qual a ideia e o que ele conecta tanto com esse momento que nós estamos vivendo? Bom, em primeiro lugar, é a ideia de que a sensação de que a vida ela é baseada em armadilhas. Tá? A gente se sentir preso o tempo inteiro. Tá? Parece que todas as decisões que a gente toma sempre nos levam a abrir portas, uma coisa meio Jogos Mortais, tá? Ou aquele filme clássico do terror, que quem não viu, por favor, veja, que é O Cubo, que é acho que é um dos primeiros do gênero, ou pelo menos os mais importantes do gênero, já é um clássico meio cult, que a cada nova parte do cubo que você entra, existem novas possibilidades e armadilhas. Aquele filme é justamente uma metáfora sobre a vida contemporânea. Tá? Essa questão do medo, da insegurança. Tá? E cada decisão que nós tomamos dificilmente parece levar a um resultado satisfatório. Okay? Além disso, tá? Nós temos a questão da informação. Então, o Wright Mills, por exemplo, vai falar que a gente vive na era do fato. Tá? Ok, talvez hoje a gente for discutir fake news, fatos alternativos, tá? Talvez essa discussão seja um pouco contestada, mas ele vai dizer que a gente vive a era dos fatos e principalmente ele é o primeiro cara a colocar já nos anos 50
A questão da sociedade contemporânea ser bombardeada pelo excesso de informação. E esse excesso de informação, para o Wright Mills, vai levar a duas coisas. Em primeiro lugar, tá? Essa sensação de angústia, esse mal-estar, essa indecisão, isso vai ser maximizado. Então, quanto mais a gente sabe de coisas sobre o mundo que nós estamos vivendo, eu acho que isso é particular para todo mundo, que agora estamos vivendo essa pandemia global, que quanto mais você sabe o que está acontecendo, pior você se sente. Então, muita gente, por exemplo, está tomando a decisão de simplesmente não ver jornais, tá? Não querer saber das notícias. Só que o Wright Mills vai pensar que isso é uma questão inerente a uma sociedade baseada nos meios de comunicação em massa. Tá? E o segundo aspecto é que quanto mais informações nós temos, mais impotentes nós nos sentimos. Então, se por um lado a vida já é em si, a nossa vida pessoal, lotada de a sensação de armadilhas, por outro lado a gente tem uma sensação muito grande de impotência e incapacidade de lidar com as grandes questões da nossa sociedade. Então, com isso, nós vivemos uma espécie de gap, tá? Um espaço em que nós nos sentimos muito fragilizados em relação aos grandes problemas do mundo, tá? Muito enfraquecidos, em que quanto mais a gente sabe, mais angustiado a gente fica e menos capacidade, noção de poder de ação nós temos. Okay? E com isso, para o Wright Mills, nós nos tornamos como se nós fôssemos os espectadores da vida. A sensação que nós temos é que nós somos meros espectadores, enxergando as nossas vidas acontecerem, e acabamos vivendo com a sensação que nós estamos presos, muito limitados à nossa realidade imediata. Família, vizinhança, amigos, escola, trabalho. E há um fator adicional, que é a ideia da pressão por sucesso. Então, o tempo todo nós somos colocados diante da pergunta: o que você vai fazer? Tá? Ou outros nos fazendo essa pergunta, ou nós mesmos nos colocando a pergunta: o que você vai fazer? E essa pergunta, ela pressupõe um objetivo, que é a ideia de sucesso. Então, a sua decisão, tá, ela é baseada em alguma forma de sucesso que você deva trazer ou para você ou para as pessoas que dependem de você. Agora, somando as duas coisas, então é a ideia de que, por exemplo, o Lipovetsky desenvolveu muito recentemente e que o Charles Wright Mills já vai dizer nos anos 50, que é a perpétua sensação de fracasso. Porque nós somos pressionados o tempo todo pelo sucesso, só que por outro lado nós não sentimos que nós temos os meios de ação para obter esse sucesso, então nós somos fracassados o tempo inteiro. Tá? Nós nos percebemos sempre como perdedores diante da vida. Agora, essa relação é individual. Nós nos culpamos individualmente pelo fracasso, okay? E nós não somos capazes de conectar as nossas vidas pessoais, tá? O que acontece com as nossas interações com as pessoas que nós convivemos, com questões sociais maiores, tá? Ligadas ao momento histórico ou à estrutura da sociedade em que nós estamos vivendo. Então, para o Wright Mills, mesmo que você seja uma pessoa com maior embasamento teórico e se tiver que falar em público, vai dizer que a sua vida está ligada às questões da globalização, do capitalismo, da sociedade de risco, etc. A questão é, a maneira como você de fato vive essas questões são ligadas a questões individuais, ou seja, o que te chateia no final do dia, por exemplo, são desentendimentos que você teve com as pessoas, tá? Frustrações pessoais, maneira como seus objetivos não foram alcançados, e dificilmente nós realmente relacionamos a nossa vida pessoal com as grandes questões históricas. Okay? E o Wright Mills vai colocar que é uma questão adicional, que esse processo, tá? Ele não está usando esse termo, mas que muita gente vai usar depois, que é a reflexividade, tá? Que esse processo de pensar sobre si o tempo todo, tá? Ele vai dizer que é um problema adicional, que é a ideia de que a maneira como nós pensamos, tá? Tanto o mundo quanto nós mesmos, está incrivelmente fragmentada, colapsada. Nós recebemos novidades o tempo inteiro e é difícil nós criarmos uma coerência absoluta em relação ao modo como nós vemos a vida. E, bom, a galera que tem essa coerência absoluta são os fanáticos, são os fundamentalistas que reduzem tudo a um conjunto absoluto de coisas. Tá? Nós que tentamos ver a vida de uma maneira mais flexível e aberta possível, nós vivemos outro lado, que é a questão da ambiguidade moral e como lidar com o novo, o perpétuo novo. Tá? Então, para o Wright Mills, isso acaba nos levando a uma espécie de extasiamento moral, tá? De não saber o que fazer o tempo inteiro e como isso acaba nos tornando, de certa forma, indiferentes. Okay? Então, a questão é, nós não conseguimos enxergar nenhum sentido no mundo
nenhum sentido nas nossas vidas pessoais. E uma das consequências para isso, Wright Mills enxerga que é o desenvolvimento de uma certa insensibilidade moral. Ok? Bom, agora, tá, estamos falando do Wright Mills e tudo que eu estou falando aqui parece ser extremamente familiar, um sentimento extremamente próximo para cada um de nós, só que o cara está escrevendo isso nos anos 50. Okay? Então, bom, qual que é o contexto? Tá? Vamos pensar, acho que se a gente pensar quem que foi o próprio Charles Wright Mills, acho que fica bem fácil entender qual que é o contexto que ele está colocando tudo isso. Primeiro que ele foi um cara aí de uma vida bem intensa, acho que é uma das vidas mais loucas da sociologia, e principalmente pensar que ele é um intelectual dos anos 50, que é uma das épocas mais convencionais, principalmente das universidades americanas. Ele é um texano, tá? Ele teve uma ascensão meteórica na sua carreira acadêmica, por mais que ele tenha criado conflitos gigantescos por todos os locais que ele passou, tá? Desde, por exemplo, se recusar a fazer revisões na sua tese de doutorado, e por isso demorou um tempão para a tese ser aceita. Tá? Mas ele, por mais que ele foi a vida inteira um cara anti-acadêmico, tá? Pensa que é o cara que chegava de Harley Davidson e charuto no canto da boca para dar aula, ele teve uma carreira acadêmica extremamente bem sucedida. Tá? Uma das questões fundamentais, fora as obras específicas dele, é que, por exemplo, ele foi um dos principais responsáveis por reintroduzir o Weber no mundo de língua inglesa. Tá? Quem domina a sociologia nesse momento no mundo de língua inglesa é o Talcott Parsons, que ele tem para a sociologia uma contribuição gigantesca, que foi dar a ela uma credibilidade institucional enorme. Então, o Departamento de Sociologia de Harvard, sob o Talcott Parsons, vai ganhar imensa credibilidade, recursos e alunos. Okay? O Parsons, que fez seu doutorado em Heidelberg, na Alemanha, ele enxergava o Weber como uma espécie de Sócrates e o próprio Talcott Parsons colocava como uma espécie de Platão. Então, muito das ideias, como, por exemplo, o conceito de poder, de Estado, instituições sociais, a maneira como se lia o Weber e o Talcott Parsons era difícil separar o que é a ideia de um e de outro, a maneira como o Parsons colocou isso. Só que o Parsons é uma figura extremamente conservadora, e como a gente vai trabalhar em outras aulas, ele foi um cara responsável por dar uma tradução acadêmica a muitas ideias do senso comum da época da sociedade americana dos anos 50. Então, por exemplo, a noção de educação, a noção de família, a ideia da família como uma célula reprodutora e responsável pela estabilidade da sociedade, a maneira como a pobreza vai ser justificada por um discurso meritocrático, tá? A ideia de um funcionalismo pautado no utilitarismo em uma sociedade capitalista. Então, a visão do Weber que o Talcott Parsons introduziu e a própria visão de sociologia mesmo que ele introduz, tá? Por mais que ele dê gigantesca credibilidade para a disciplina, é extremamente conservadora. E muita gente tem uma visão superficial do Wright Mills como um marxista. Tá? Primeiro, ele está vivendo nos anos 50, então é toda uma questão do macartismo. Tá? Um cara que, por exemplo, não tinha nenhum problema se posicionar publicamente em questões como, por exemplo, a Revolução Cubana, só que a grande especialidade do Wright Mills sempre foi Weber, não Marx. Pelo contrário, ele sempre foi um grande crítico do marxismo em muitos aspectos. Tá? Ele tinha a mesma visão que o Weber tinha do Marx na sua época, a certa maneira, de que o marxismo tem uma visão espetacular, conseguiu pegar problemas da modernidade de uma maneira ímpar, mas tem suas falhas, é extremamente válido academicamente, mas não deve ser lido como algo, como um corão. Tá? E o Weber, que o Wright Mills introduz, é um Weber crítico especificamente da modernidade, da racionalização e da burocracia. Certo? Então, o Wright Mills vai introduzir um outro Weber, um Weber bem mais crítico, tá? Do que a maneira como era lido até então. Bom, estendemos demais nesse ponto, tá falando do Wright Mills. Agora, a questão para ele fundamental é pensar o seguinte, e entendendo ele como um weberiano. Tá? Existe, por um lado, a questão da ação social, ou seja, a maneira como nós agimos e damos sentido para as nossas ações, mas, por outro lado, nós temos a questão da história, tá? De movimentos mais amplos na sociedade e qual é o lugar que nós nos colocamos na história nesse momento, como processos mais amplos orientam a nossa vida. Certo? E aqui que o Wright Mills vai ser fundamental. Okay? Se por um lado há uma sociologia extremamente acadêmica nesse momento, uma sociologia que está recebendo muito dinheiro, por exemplo, né? A gente está vivendo o welfare state
Então você tem muita grana vindo de governos nos Estados Unidos e na Europa nesse momento. Tá? Os sociólogos estão realizando o sonho do Conte de ser os engenheiros da sociedade. Está vindo muita grana de fundações privadas para fazer projetos de reconstrução social. E, por um lado, então, uma sociologia muito estatal, muito ligada a projetos de poder. A sociologia vai entrar de cabeça no mundo do marketing, então forte no mundo corporativo, muito forte no mundo político. Além de tudo, uma sociologia que vai se tornar muito matemática em outros aspectos, tá? E muito próxima à economia. A ideia de muitos círculos, a sociologia vai ser legítima quanto mais científica ela aparecer, e esse científica significa produzir tabelas e gráficos. Okay? Agora, todo esse conjunto significa tornar uma sociologia algo extremamente técnico, extremamente distante das pessoas comuns, agora um instrumento na mão das pessoas que estão na elite do poder e pensando a vida das pessoas. Então, o que o Wright Mills está pensando é como a sociologia pode se tornar um instrumento de crítica social, de tornar as pessoas capazes de entender o mundo que elas vivem. E é aí que entra a ideia da imaginação sociológica. Tá? Imaginação sociológica, ele vai usar o termo quality of mind, tá? Qualidade mental, que eu acho que em português não vai fazer tanto sentido, será algo como uma habilidade, uma faculdade, tá? Uma capacidade intelectual. Então, ele vai entender a imaginação sociológica como uma capacidade intelectual que nos possibilita conectar as questões do mundo privado, as questões que a sua vida está imersa o tempo inteiro, com as questões históricas mais amplas. Então ele vai pegar três aspectos. Primeiro, a imaginação sociológica tem que nos permitir enxergar os vínculos entre o indivíduo e a sociedade, a biografia e a história, o eu e o mundo, certo? Então, é a ideia de que você seja capaz de se situar no momento histórico em que você está vivendo, certo? Então, para ele, isso tem dois aspectos. Por um lado, você ser capaz de enxergar a sua vida dentro de uma trajetória histórica é aterrador. Tá? Você entender que você está vivendo uma pandemia, você entender que, por exemplo, isso não é algo superado nos livros de história, né? Como, por exemplo, o Yuval Harari, que é um intelectual da moda, envelheceu mal, né? O seu segundo livro, O Homo Deus, ele vai dizer justamente da superação das pandemias, da fome, da guerra, e a gente encara um ano e meio depois uma mega pandemia. Segundo, é entender que, por exemplo, nós estamos vivendo um período de massiva transformação civilizatória. Então, por exemplo, pensar que todos nós temos um celular nas mãos e que nossa vida gira em torno desse dispositivo e das relações que são estabelecidas através dele, mas se a gente for pensar 20 anos atrás, isso nem existia. Então, a gente está vivendo um momento, tá? E o Bauman, por exemplo, antes de morrer, falou muito isso, de que a gente, hoje, nós somos como um empregado numa indústria em Manchester, na Inglaterra. Nós estamos operando uma máquina, nós sabemos que algo gigantesco está acontecendo, a nossa vida é radicalmente diferente do que era a vida dos nossos pais e avós, só que a gente não sabe, por exemplo, a gente jamais daria o nome para isso de Revolução Industrial. Então, a gente está no meio de algo que é gigantesco, tá? E que nós não temos ferramentas para encarar, seja ferramentas políticas, sejam ferramentas intelectuais, sejam recursos coletivos, para encarar as mudanças que nós estamos vivendo. Então, entender que os nossos problemas são parte de uma mudança histórica muito mais ampla, por um lado, é aterrador, tá? É apavorante. Só que, por outro lado, e aí você entende o Weber dentro do Wright Mills, isso para ele é magnífico. Tá? Significa o seguinte, entender que esses processos não são imediatos, não existe uma lei da história, a história não é uma força autônoma, a história é feita das ações dos seres humanos, das decisões tomadas pelos sujeitos. Okay? Você acha que um ser humano não pode mudar o mundo? Pensa, por exemplo, na caixa do supermercado que chamou a polícia para o George Floyd porque ela achou que uma nota de $20 era falsa. Okay? Bom, entendido isso, tá? E pensar então que para o Wright Mills a imaginação sociológica é uma forma de autoconsciência, ele vai fazer uma distinção fundamental e isso eu gostaria de levar com vocês as próximas vezes que a gente dialogar. Primeiro, ele faz uma distinção entre troubles e issues, tá? Que em português nós podemos traduzir como problemas e problemáticas ou questões. Tá? Então, o que serão os troubles ou os problemas? Eles são individuais. Então, eles estão ligados às nossas relações imediatas com as outras pessoas. Certo? É aquilo que a gente vive pessoalmente e conscientemente. E
O Wright Mills vai enfatizar a questão de, por exemplo, como nós sentimos que os nossos valores, tá? Ele vai pegar muita questão dos valores, eles se sentem pessoalmente ameaçados e intimidados. Então, por exemplo, problemas são conflitos, por exemplo, no âmbito do trabalho, de uma coisa que você acha que a empresa que você trabalha está fazendo é desonesta e você discorda disso. Okay? Já os issues, que a gente vai traduzir como questões ou problemáticas, tá? Isso é o coletivo. Isso transcende o local e o atual, certo? Então, isso envolve as instituições e as estruturas da sociedade. Então, se os troubles, os problemas, são privados, tá? Issues, então, problemáticas ou questões, isso é público. Okay? Então, para a gente entender essa relação, é a ideia do seguinte: imaginar que, por exemplo, o que significa a morte de George Floyd, a morte do menino João Pedro, a morte do menino Miguel, e qual a relação disso com problemas estruturais do racismo? E não só o racismo dentro dos Estados Unidos, o racismo no Rio de Janeiro, o racismo no Nordeste, mas o racismo enquanto instituição que produz a modernidade. Okay? Então, é essa discussão, entender, por exemplo, as decisões que nós tomamos e as situações que nós passamos, como, por exemplo, situações de racismo, entender como que isso está ligado a um processo histórico muito mais amplo. Okay? Bom, o Wright Mills vai trabalhar 3 problemas, tá? Que eu não vou desenvolver tanto, até porque o vídeo já passou bastante da hora. Tá? Ele vai pegar a questão do desemprego, da guerra, do casamento e da cidade. Ou seja, vamos pegar 2, tá? Como, por exemplo, o desemprego é considerado algo mais desestruturador da vida de um indivíduo. E vai, no Brasil que nós temos aí milhões de pessoas desempregadas, subempregadas, precarizadas ou com medo de perder o emprego, eu acho que isso é bem vívido. Tá? Nós temos os eternos gurus do emprego. Tá? Quem não lembra do Max Geringer no Fantástico dizendo não peçam aumento, peçam uma oportunidade. Tá? Então, por mais que isso é, por exemplo, colocado na lógica do indivíduo, o esforço, do mérito, da proatividade, tá? O desemprego é uma questão social. O desemprego é o modo como o nosso próprio modo de produção funciona. Porque, segundo aspecto é o casamento. Tá? É horrível se divorciar com alguém, tem traumas pessoais, tem traumas em toda a família, certo? Mas, por outro lado, nós temos questões públicas, nós temos estatísticas muito sólidas de, por exemplo, o casamento como uma variável de classe. Então, entender como o que nós vivemos, tá, sofremos individualmente, está ligado ao que nós passamos coletivamente. Okay? Bom, para fechar, tá, o Wright Mills vai fechar um grupo de situações. Então, em primeiro lugar, se o que está rolando no mundo, tá, e esse mundo como nós o percebemos, se alinha com os nossos valores, ele vai chamar isso de bem-estar. Certo? Então, bem-estar é a situação em que as coisas estão acontecendo de acordo com o seu conjunto de valores. Então, uma certa relação harmônica entre isso aí. Certo? Por outro lado, okay, se os seus valores e a maneira como você vê o mundo não estão compatíveis com a maneira como as coisas estão rolando, isso vai desembocar o que nós chamamos de crise, ou, num nível maior, uma situação de pânico. Agora, existem 2 formas de reagir a isso. Em primeiro lugar, quando nós não temos nem valores que nós priorizamos, nem uma maneira de perceber muito o mundo, tá? A gente simplesmente toca as nossas vidas, isso para ele é a situação da indiferença. Por outro lado, quando nós não vivemos nenhuma coerência entre nós mesmos do que é certo, do que é errado, e nem entendemos com clareza o que está acontecendo no mundo, isso é o que ele vai chamar de mal-estar. Certo? Então, para ele, na sociedade contemporânea, nós pendulamos entre as 2 situações. Por um lado, a apatia, principalmente a apatia como um mecanismo de defesa, e segundo, esse mal-estar, esse desconforto generalizado que nós vivemos em relação à vida. Então, para começar, tá, a nossa discussão, então vamos tentar desenvolver tudo que nós discutimos, a imaginação sociológica, e desenvolver essa capacidade de entender a maneira como nós vivemos, pensamos e sentimos com a maneira como o mundo em que nós estamos inseridos ocorre. Ok? Bom, fico por aqui, tá? Já excedi demais meu tempo. Beijo, até o próximo vídeo.